É fato que existem várias especialidades médicas que nós ainda não conhecemos, mas isso também é bom. É sinal de que a medicina está avançando e tornando os tratamentos melhores para as pessoas. Como você sabe, a gente está aqui numa campanha contra o câncer para falar da prevenção, dos tratamentos contra a doença. Está sendo promovida pela Perseverança Terceira. E a gente tem trazido alguns especialistas para tratar dos mais diversos temas. Dessa vez, eu estou aqui com o Dr. Matheus Sorge Wonsowski. Ele é médico radio-oncologista. É um termo um pouco complicado. Confesso que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido. Mas ele vai explicar melhor para a gente do que se trata, ele que atua na Santa Casa de Sorocaba e também na Nucleon Radioterapia e Física Médica. A Nucleon, que na verdade foi pioneira em trazer para Sorocaba o tratamento em radioterapia em 1974. Doutor, muito obrigada pela sua participação. O prazer é todo meu. Quero que o senhor comece explicando, já de pronto, o que é a radio-oncologia. A radio-oncologia é uma especialidade médica que se dedica ao tratamento de diversas doenças, mas principalmente o câncer, com radiação ionizante. Então, é tratamento com radiação. É um pouco complexo quando a gente fica imaginando como é que seria isso, né? Então, como que é o seu dia a dia? O senhor atende paciente? Aliás, eu vou pedir licença, vou chamar de você, né? Mas assim, você atende paciente também? Como que consiste esse tipo de tratamento? Cerca de metade do meu dia é atendendo pacientes. O paciente nos é encaminhado primeiramente por outro especialista. O paciente já vem com o diagnóstico do câncer, normalmente já com o estadiamento completo e às vezes até já com algum tratamento realizado. Ele passa por uma primeira consulta comigo, eu faço a avaliação se o paciente precisa ou não de tratamento com radioterapia e indicamos o tratamento. Depois da indicação do tratamento, ele vai passar por uma série de procedimentos de preparo e planejamento para iniciar o tratamento propriamente dito. Ao iniciar o tratamento, ele vai visitar a clínica em vários dias consecutivos, intercalados, dependendo de como for a programação dele, e eu o atenderei e seguirei até o fim do tratamento. Doutor Matheus, todo mundo conhece essa especialidade? Não. A maioria dos médicos desconhece a radioterapia. É uma especialidade rara, não é nova, é uma especialidade antiga, inclusive ela é mais antiga do que a oncologia clínica, por exemplo, mas tem pouquíssimos centros no Brasil, poucas faculdades que têm estágios em radioterapia, então ela é ainda muito desconhecida. Aí eu preciso reforçar que o Dr. Matheus, ele fez a residência médica dele nessa área lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, na capital paulista. Um hospital que é referência em atendimento, né? Não só aqui no Brasil, mas na América Latina, eu acho que até no mundo mesmo, em muitas especialidades. O seu trabalho melhora a vida dos pacientes de que forma? Nós proporcionamos uma taxa maior de cura para vários tipos de câncer. Nós podemos aliviar a dor, melhorar a qualidade de vida dos pacientes com câncer. E algumas outras doenças também podemos tratar reduzindo sintomas ou até buscando a cura. Você consegue me explicar como é que funciona a radioterapia no corpo do paciente? Consigo. É um pouco complexo, mas eu vou tentar simplificar. Então, para os casos de câncer, a radioterapia atua matando as células ao nível molecular. Então, a radiação, atravessando todos os tecidos, ela causa um dano no DNA. As células usam o DNA para se multiplicar. Quando você destrói essas fitas de DNA, a célula não tem mais o aparato necessário para fazer a nova multiplicação e elas vão entrar em morte celular. Isso vai, aos poucos, gerando morte e mais morte celular até reduzir ou eliminar completamente a doença. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver enganada, porque eu vou estar entrando numa área ali que não é muito a minha, mas o câncer é essa multiplicação excessiva das células. Exatamente. Por isso que você fala dessa morte celular. Exatamente. Oncologia é genética e biologia celular. Então, o câncer é uma doença genética, mas não necessariamente hereditária. Em alguns casos, sim. A maioria dos casos, não necessariamente. Doença genética pode ser adquirida ao longo da vida e nada mais é que uma mutação em uma parte do DNA que, por um azar, é um local onde é responsável por controlar o ciclo celular, a multiplicação ou os limites da própria célula. Quando há uma mutação neste sítio, é gerada uma coisa que nós chamamos de imortalidade replicativa. Então a célula não para de se dividir nunca mais. Ela não tem mais os mecanismos próprios de induzir a própria morte celular. Ela vai se multiplicar
infinitamente, acumulando cada vez mais mutação, envelhecendo o DNA e crescendo e causando Cada vez mais de forma desordenada, desordenado. excessiva, e aí a radioterapia vem para controlar isso. Exatamente. Conseguir ali mais ou menos para a gente entender. A gente tem até falado com alguns especialistas aqui essa questão do estilo de vida, que acabam até influenciando, né? Seja quando não existe o fator genético, mas que acaba ali provocando, desencadeando um câncer, né? Que é Sim, um com tema certeza. bem complexo, na verdade, né? Isso. Como médico, como que é entrar nesse tratamento? Eu acredito que o paciente, quando vai fazer a radioterapia, ele vai com muita esperança. Sim. O paciente oncológico, quando chega na radioterapia, ele sempre chega assustado. O que é esse tratamento? Será que vai me machucar? Será que é difícil? Será que eu vou aguentar fazer o tratamento? Essa é a principal preocupação dos pacientes. É saber o que ele vai sofrer no tratamento. E eu posso dizer que hoje em dia está muito mais fácil. O tratamento não machuca mais tanto como era antigamente, principalmente no câncer de mama. Antigamente fazíamos 25 a 30 sessões para o câncer de mama e existiam vários efeitos colaterais que hoje não acontecem mais. Hoje, para vários casos, eu já faço radioterapia em 5 dias somente, para câncer de mama. Para os pacientes que já chegam operados, pacientes que estão buscando a cura, este é o protocolo para a maioria dos casos hoje em dia. Agora, quando a gente fala em danos colaterais, o tratamento ele tem, tanto a químio quanto a rádio. Eu até me arrisco a dizer que todo tratamento tem, porque se você Todo toma uma tratamento tem. medicação, muitas vezes você pode até passar a ter algum outro problema de estômago em função da medicação que você está tomando. Exatamente. E nesse caso da radioterapia, quais são? Para a radioterapia da mama, o principal efeito colateral é a radiodermite. É uma inflamação gerada pela própria morte celular da nossa pele. Então a radioterapia machuca todo o tecido interno da mama e a pele por volta. E o que o paciente mais percebe é a radiodermite. Dá uma impressão de que ele teve uma queimadura solar. A pele fica vermelha, descamativa, pode ulcerar, ter dor, secreção. E depois vai se recuperando, fica um pouquinho bronzeada, um pouquinho hipercrômica, mas é muito mais facilmente manejável hoje em dia. E trata com certeza também com alguns outros produtos, né, para Com diminuir certeza. o mal-estar Existem também, vários cremes que nós podemos utilizar, mas a principal ferramenta que nós temos para a radiodermite, quando ela é muito intensa, é suspender a radioterapia por alguns dias. Fazemos uma pausa no tratamento, logo o paciente se recupera e consegue terminar sem nenhum problema. A radioterapia é necessária no tratamento de câncer? Ela é um dos 3 pilares para o tratamento do câncer. Nós temos a quimioterapia, a cirurgia e a radioterapia. Para cada tipo de câncer, cada uma delas vai ter um papel mais importante. A radioterapia tem um papel muito importante no câncer de mama como adjuvância. Então ela vem depois da cirurgia. Alguns casos vai ter quimioterapia ou não, mas para os casos que o paciente fez a cirurgia conservadora, ou seja, não tirou a mama completamente, tirou o câncer somente, mas não a mama, para todos esses casos é necessária a radioterapia. Dr. José Carlos Menegossi, ele esteve aqui e ele comentou que em muitos casos você não tem hoje a radioterapia no final do tratamento, que em alguns protocolos você pode iniciar com a radioterapia. Como que isso funciona? É analisado caso a caso? O número de sessões também muda de paciente para paciente? Muda. Para o câncer de mama não temos nenhum tratamento já comprovado com radioterapia no início. Só protocolos clínicos que utilizam essa forma. A radioterapia entra no início como neoadjuvância, ou seja, antes da cirurgia, ou como tratamento definitivo, ou seja, com o intuito de curar somente com a rádio para outros tipos de câncer. Para a mama, ela só vem depois da cirurgia. Mas sim, existem alguns casos que não é necessária a radioterapia. Alguns tumores que não são tão grandes, iniciais, onde a paciente foi submetida a uma mastectomia total, radical, tirou a mama inteira, pode não ser necessária a radioterapia. Então é passado por uma avaliação primeiro e em alguns casos não necessitam mesmo. Doutor, é interessante que a gente conversava um pouco antes e na nossa conversa o senhor falou que gosta de gente, né? Deixou isso muito claro, gosta de, inclusive foi uma opção, né, ter essa especialidade porque teria esse contato com o paciente. Quando você olha a especialidade hoje que escolheu e esse tratamento com essas pessoas que muitas vezes estão buscando esperança, você fica feliz com a sua escolha? Fico, eu não faria outra especialidade. Toda certeza, essa é a melhor especialidade que eu podia escolher. Tem alguma história que te marcou até agora? Olha, tem inúmeras. Mas acho que para o proposto de hoje, tem alguns casos específicos, não é mais de um caso,
mas até chama a atenção da população. Não é raro encontrar pacientes idosas que escondem o diagnóstico, ou melhor, a suspeita que ela mesma tem, ela mesma sente alguma coisa na mama e não conta para os familiares. Então, não é raro encontrar, principalmente no SUS, pacientes que adiaram, não procuraram ajuda e somente o familiar notou que tinha algo errado e obrigou ela a procurar. Então, o último caso que eu atendi, eu lembro que os familiares só notaram que ela estava com o braço inchado. E ela já guardava uma massa mamária há mais de 2 anos. Tá? Então, isso marca bastante. O paciente, às vezes, não quer incomodar a família com o tratamento, porque ele acha que o câncer não tem cura, que não tem o que fazer. Então, ele vê que tem alguma coisa errada, mas não quer incomodar ninguém. Não quer gerar um esforço da família de levar ela para algum tratamento, ou até algum médico, não quer, às vezes pensa que tem algum custo, né? Não quer gerar custo para a família, então ela esconde o diagnóstico. Então, esse é um dos casos que me marca bastante. Você fica chateado com isso? Fico bem chateado, porque você perde a oportunidade de cura quando você adia. O câncer de mama é um câncer que o estadiamento define muito o prognóstico, né? Então, quanto mais cedo você descobre, maior a taxa de cura. E estadiamentos iniciais, tumores até 2 centímetros de tamanho, sem linfonodos, a taxa de cura é quase 100%. Entendeu? Então, você conseguiu detectar, você vai ter uma chance de cura quase completa. Acho que é importante, com essa fala do Dr. Matheus, nós reforçarmos a necessidade do autoexame. Né? O autoexame você pode fazer no banho, por exemplo, percebendo se tem algum nódulo na sua mama ou mesmo próximo às suas axilas. Percebeu alguma coisa ali diferente? Procure o médico. Né? Buscar o tratamento não é dar trabalho para nenhum familiar. Seus familiares te amam, então eles querem você bem. Né? Eu acho que isso é o mais importante, porque o sofrimento de ver que a pessoa não buscou o tratamento é muito pior do que levar qualquer pessoa, né, doutor, para o médico. Com certeza, o tratamento nem é sempre tão difícil. Para os casos mais iniciais, o tratamento é super simples. Muitas vezes é feito com cirurgia, seguida de radioterapia, às vezes não precisa nem de quimioterapia. O tratamento é muito mais difícil quanto mais você espera. As cirurgias são maiores, é mais quimioterapia, é mais radioterapia, quanto maior for. Eu quero agradecer a sua participação, dizer que é muito bom quando a gente encontra profissionais jovens que tenham foco na pessoa. Né? Eu acho que isso é a essência da medicina e isso é muito importante, inclusive, para que as pessoas também tenham esperança e acreditem no tratamento. O senhor quer deixar uma mensagem? Você quer deixar uma mensagem? Assim, eu peço para que todos os pacientes que já estejam, as mulheres que tenham mais de 50 anos, que façam o rastreamento, que busquem o posto de saúde ou o médico de sua confiança e comecem a fazer o rastreamento. O Ministério da Saúde só recomenda fazer o rastreamento a partir dos 50 anos, mas a Sociedade Brasileira de Mastologia já recomenda a partir dos 40. E no Brasil já temos uma incidência muito maior do que outros países em câncer de mama a partir dos 35 anos. Então, caso você tenha uma história familiar positiva, tenha algum fator de risco, já vale a pena começar a procurar antes. Obrigada pela sua participação. Lembrando que a gente está trazendo os especialistas aqui para tratar desses temas que são tão sensíveis para a gente, né? Falar do câncer de mama é mais do que necessário, trazer informação de qualidade com profissionais que realmente trabalham na linha de frente, conhecem o problema, vivenciam a situação nos seus consultórios. Lembrando que a gente também está falando aqui da questão de Novembro Azul, que é o câncer de próstata. Então a gente vai continuar seguindo com especialistas, tratando dos temas nessa campanha que é uma iniciativa da Perseverança Terceira. Até mais.